Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Sou grato a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, pregando a palavra. E hoje nós vamos dar continuidade, meus irmãos, no capítulo 6 de Efésios, que a gente vem meditando já há alguns dias, Essa série de pregação que estou fazendo aqui, alguns pregadores mais experientes diriam para fugir, que são pregações temáticas. Mas eu creio que quando a gente fala de forma fiel ao que está escrito aqui dentro da Bíblia, eu acredito que a palavra do Senhor ela não volta para trás vazia, como o Senhor diz. Então eu espero que a palavra do Senhor fale com os meus irmãos e até onde o Senhor permitir a gente vai estar pregando, amém? Então o versículo que a gente vai ler hoje está em Efésios 6, Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios 6, 16. Que diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, hoje a gente estava hoje, talvez fosse o Júnior que fosse pregar, nosso irmão Júnior, seminarista, mas ele também não pôde vir hoje, porque ele tem uns compromissos na igreja dele, Então hoje a gente vai estar pregando, talvez na próxima ele esteja, Então, Efésios 6, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos inflamados, meus irmãos, que está descrito aqui em Efésios 6, não é bem aqueles dardos que a gente conhece, É até muito comum na internet a gente ver uma ilustração de um diabinho jogando os dardos num soldado assim. Faz até sentido, mas não é isso que a Bíblia diz. Esses dardos inflamados, na verdade, eram flechas. Eram flechas que, antigamente, você vai lembrar aquelas cenas de filmes épicos, que dois exércitos se encontram e quando o exército inimigo chega, os arqueiros recebem eles a flechas. E algumas dessas flechas, eles ateavam fogo, justamente no intuito de causar um dano maior para o inimigo. Então, esses eram os dardos inflamados que a Bíblia diz aqui em Efésios 6. E notoriamente, quando essas flechas acertavam o seu alvo, elas incendiavam, de forma rápida, causando danos, às vezes, grandes neles. E, da mesma forma, isso acontece com a gente, porque Paulo usa essa ilustração aqui para mostrar uma verdade. Ele usa, de certa forma, uma parábola, uma metáfora, mas ele está mostrando uma realidade que acontece no mundo espiritual com a gente. Porque a todo momento a gente é atacado com dardos do maligno. Então, trazendo para a nossa realidade, o que significa esses dardos inflamados que Paulo fala e nos atinge? A palavra de Deus ela vai falar para a gente que o diabo, o nosso inimigo, ele é astuto, ele é sagaz. E isso quer dizer que ele tem a habilidade, ele tem a capacidade. Ele só não consegue ler os nossos pensamentos, mas ele tem a habilidade e a capacidade de interpretar, de perceber os nossos desvios das nossas atitudes, às vezes os desvios dos nossos caráter, até mesmo microexpressões faciais. Ele é capaz de interpretar isso, como se fosse um especialista em comportamento humano, só que milhares de vezes mais eficiente, porque ele acompanha a humanidade já há milênios. Então, ele conhece, às vezes, as nossas fraquezas, ele conhece, às vezes, os nossos medos, ele conhece as tentações que nos rodeiam, ele conhece todas as aflições que a gente passa. E ele vai usar de estratégia para atacar a gente. Por que ele vai usar de estratégia? Porque, diferente de nós, o inimigo ele não tem mais escolha. Ele não tem mais escolha. O destino dele já foi traçado. Está determinado um fim para ele. Então, o que ele aguarda é a condenação. Só que até lá, ele vai tentar
destruir a obra de Deus. Ele vai tentar levar com ele o quanto ele conseguir. Ele vai tentar nos afastar de Deus a todo momento. Essa é a missão dele, porque ele não tem mais perspectiva de salvação. Né? Para ele já está condenado. Então, ele vai usar de estratégias para tentar ferir a gente. E... Desculpa, meus irmãos, minha garganta deu uma irritada aqui. Então, ele vai usar de estratégias para tentar ferir a gente. E, por exemplo, falando de estratégia, para você entender, quando Deus ele atacou o Egito com as 10 pragas, você vai lembrar, o Senhor ele atacou o Egito de forma que atingisse especificamente alguns deuses que o Egito cria. Por exemplo, o rio Nilo. O rio Nilo ele é responsável pela vida no Egito. Né? É uma região totalmente desértica. Estima-se que apenas 5% do Egito ali é povoado. E, especificamente, as margens do rio Nilo e lá no delta, onde deságua lá no mar Mediterrâneo. Então, ali, essa região em volta do Nilo era muito frutífera. E, por causa disso, os egípcios consideravam o Nilo como um deus, ele é responsável pela vida. E o Senhor, em uma das pragas, ataca o Nilo, transformando em sangue, matando toda a vida que havia nele ali, provando para os egípcios que só existe um Deus. E todas as outras pragas que ele derramou sobre o Egito eram relacionadas a um Deus específico. Por que eu estou falando isso? Porque o inimigo, quando ele nos ataca, ele também vai usar de estratégia parecida. Porque ele vai mirar na gente, não aleatoriamente, ele vai mirar na gente em alguma fraqueza, em algum medo. E ele vai vir para cima da gente com esses medos. Por exemplo, ao longo da Bíblia você vai ver o Senhor falando para a gente, não temas, né? Não tenha medo, pede para a gente confiar. Só que o que o inimigo vai fazer? Ele vai pegar os nossos medos, por exemplo, o medo de falar em público, que por muito tempo eu tive esse medo. E ele vai atacar a gente com isso, ele vai pegar uma flecha, ele vai inflamar essa flecha, vai atear fogo, e vai atacar na gente de forma que isso intensifique o nosso medo. E esse medo intensificado, ele vai paralisar a gente, ele vai atingir a gente de uma forma que, falando de forma metafórica, essa flecha ela vai atingir a gente, vai inflamar os nossos pensamentos de forma que a gente fica paralisado. O medo ele é um mecanismo natural do nosso organismo, ele está contido no nosso DNA, foi Deus que deixou ele já escrito no nosso DNA, porque ele é um mecanismo de defesa até para a gente. Por exemplo, se a gente se deparar com um animal peçonhento, eu acredito que ninguém vai querer brincar com o animal, por quê? Porque tem medo de morrer, a não ser que seja o nosso irmão Felipe, que é biólogo. Mas a maioria de nós, se vê um animal peçonhento, vai ficar de longe, por quê? Porque a gente tem medo de morrer. Então, o medo é válido. Só que o inimigo, ele sabe que algumas pessoas têm esse medo um pouco mais aflorado. Então, ele vai trabalhar em cima disso. Ele vai intensificar para poder causar um medo excessivo a ponto de paralisar mesmo a pessoa. E algumas pessoas, até desses medos, acabam desenvolvendo uma síndrome do pânico. Aí precisa procurar a irmã Nídia, que é psicóloga, porque é terrível. Brincadeiras à parte, meu irmão. Você verá também, ao longo da Bíblia, o Senhor nos instruindo a confiar nele, a crer de todo o coração. Mas aí o diabo vai pegar outra flecha dessa e vai atingir a gente. E vai nos causar dano. Por exemplo, Pedro, quando ele viu Jesus andando sobre o mar, que ele falou, Senhor, se for o Senhor mesmo, manda eu ir contigo. E ele sai do barco, começa a andar sobre as águas, mas aí, em determinado momento ele começa a afundar. Aí Jesus fala para ele, por que duvidaste, homem de pequena fé? Como se ele quisesse dizer assim, mesmo eu estando na sua frente, mesmo você me vendo, ainda você duvida? Aí Pedro afunda, porque duvidou e acabou afundando. E dessas flechas, desses dardos inflamados, eu acredito que o pior deles é esse dardo da dúvida.
né, que Jesus fala para Pedro: por que duvidaste? Eu acredito que um dos piores dardos é o dardo da dúvida, porque ele não vai pegar um sentimento já existente em você e intensificar. Ele vai criar esse sentimento em você. Ele vai criar dúvida, aí então ele vai intensificar. E ele vai intensificar a ponto de fazer você desacreditar das promessas de Deus. Ele vai fazer você desacreditar a ponto de se afastar né, de Deus, desacreditando mesmo dessas promessas que Ele nos fala. E, além desse exemplo de Pedro, tem um outro acontecimento que é muito mais, foi muito mais, acredito, foi pior, né, na verdade, na história, que marcou a história de forma negativa, que foi um acontecimento que teve consequências eternas, consequências de morte. Eu acho que você sabe qual que eu estou falando, que foi o evento do Jardim do Éden. Quando Deus ele chamou Adão e Eva, ele falou, né, de todas as árvores do jardim, vocês comerão. Só não comam a que está no meio do jardim, porque no dia que dela comeres, morrerás. Só que o que o diabo fez, a serpente? Chegou em Eva e falou assim: Deus disse que se você comer, você vai morrer? Certamente não morrerás. Se você comer, você vai ser igual a Deus. E criou a dúvida ali. Talvez ele tenha falado assim: é por isso que ele não quer que você coma, porque no dia que você comer, você vai abrir seus olhos, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, então você vai ser igual a ele, você não vai morrer. E aquilo ali inflamou a Eva de uma forma tão rápida que o resultado a gente já conhece, né? São consequências eternas. Mas mesmo esse pecado tão grave, ele é anulado pela fé no Filho de Deus. Então, você verá ao longo das Escrituras, né, o Senhor também nos motivando, como o próprio Senhor disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas aí o que acontece, geralmente? Aí vem, às vezes, o desânimo, vem, né, o medo, vem a dúvida, acaba nos prostrando. E é assim que ele nos ataca. Eu não vou citar todos, porque são muitos, né, o que a gente pode chamar de dardos, que ele usa para atacar a gente. E ainda tem o dardo da culpa, da tentação, da cobiça, pensamentos negativos, soberba, tentações e tantos outros. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar do dardo da acusação. Você vai lembrar lá que quando Paulo ele se converte, né, a Cristo, quando ele tem um encontro com Cristo, ele se converte. Quando ele começa a pregar o Evangelho, alguns olham para ele e falam assim: esse aí não é aquele que matava os cristãos? E do mesmo jeito acontece muito ainda hoje, vindo dos não crentes, principalmente dos familiares não crentes. Porque, às vezes, quando a pessoa se converte, eu já ouvi muito isso de familiares, assim, de terceiros, né? Fala assim: a pessoa viveu a vida toda aí de torta, de modo errado, e agora quer ser santo, quer se esconder atrás da Bíblia. Isso acontece muito. Mas o pior das acusações não é a que vem de fora, é a que vem daqui, ó. Quando essas flechas nos atingem, essas acusações de nós mesmos, às vezes, acabam nos prejudicando. Porque, às vezes, você está começando a caminhar, né, na obra de Deus, querendo fazer as coisas, querendo realmente buscar, mas aí vem a tentação. Você não é aquele que traía a sua esposa, seu marido, e agora está tentando dar uma de santo? Você não é aquele que usava droga, bebia, e agora está querendo dar lição de moral nos outros? E essas coisas vão inflamando o nosso pensamento. E isso se repetirá, na verdade, muitas e muitas vezes, né, ao longo das nossas vidas. E é verdade que dificilmente esses dardos vão nos matar. Dificilmente essas feridas que ele causa vai nos matar. Mas ela pode nos ferir seriamente, nos deixar prostrado, pode nos impedir na caminhada com Cristo. Ela pode nos paralisar, pode impedir a gente de avançar no nosso propósito, que é na vontade de Deus que Ele escolheu para que a gente trilhasse, né? Como eu preguei outra vez aqui, tem a vontade soberana de Deus e tem, de certa forma, a nossa responsabilidade. Os decretos de Deus eterno ninguém muda, mas a gente pode influenciar na nossa caminhada, como vários servos de Deus fez, Jacó, Sansão. Eles interromperam ali
né, uma caminhada. Então, esses dardos, quando nos atingem, eles acabam atingindo a gente de modo que acaba paralisando mesmo o nosso avanço, né? Por exemplo, ele disse para Josué: "Ser forte e corajoso, que eu estarei contigo." Mas eu te pergunto, se Josué não tivesse sido forte e corajoso, se ele tivesse fraquejado? Como Sansão, né? No final ali, acabou vacilando e aconteceu o que aconteceu. Eu acredito que se Josué tivesse fraquejado, ele levantaria outro para continuar os propósitos dele. Mas a história de Josué seria diferente, seria uma história de fracasso. Se ele tivesse fraquejado, teria sido uma história de fracasso. Então, o que a gente tem que fazer, né? Como a gente pode minimizar ou neutralizar esses dardos inflamados do maligno? E aí que entra o escudo da fé, que está escrito aqui em Efésios 6. Quando essas flechas são lançadas contra nós, a única coisa capaz de neutralizar é o escudo da fé. E o escudo da fé não é simplesmente a gente fazer afirmações ou declarações positivas. Por exemplo, eu declaro que não vou ficar doente, eu declaro que não vou passar necessidade, eu declaro, eu afirmo. Nada disso, porque a fé ela é mais profunda do que isso. E uma curiosidade importante que eu descobri pesquisando sobre o escudo da fé é que os soldados romanos eles utilizavam dois tipos de escudo. Eles usavam um escudo pequenininho, de forma circular, né, redondo, que era em batalhas que eles usavam homem a homem, que era para dar mobilidade mesmo e ajudar na proteção deles. E tinha um outro escudo que eles usavam, que era bem maior, que é parecido com o que a tropa de choque usa. Cobre praticamente o corpo inteiro. E esse escudo que eles usavam, ele era escavado em madeira. Portanto, ele era firme, ele era escavado em madeira, ele era revestido com metal, com couro, e às vezes ainda era molhado para poder neutralizar essas flechas incendiárias que os inimigos lançavam. E esse escudo eles só usavam em batalhas extremamente difíceis, batalhas, né, sangrentas realmente, porque esse escudo dava uma proteção maior para eles. E o que eu quero enfatizar aqui é que a gente está em guerra. A gente está numa guerra constante, invisível, mas a gente está numa guerra. Mesmo se no mundo hoje tivesse paz, mesmo se a Rússia não estivesse atacando a Ucrânia, mesmo se Israel ali, Irã não estivessem em guerra, se tivesse em paz no mundo todo, só o fato de a gente ser cristão já nos coloca numa posição de alvo, realmente de inimigo do diabo. Então a gente está numa guerra constante. E por isso que Paulo, né, usa essa metáfora, e o termo que Paulo usou para falar sobre o escudo foi esse segundo, desse escudo maior, que eu vou citar ele mais para frente ainda. Então, meus irmãos, o diabo, para você ter ideia, ele tentou se engrandecer acima de Deus. Ele quis construir o trono dele acima do trono do Criador. E ele foi expulso, e ele foi derrotado na cruz do Calvário por Cristo. Então, a todo momento, ele vai tentar nos atacar. Ele vai tentar deturpar a obra de Deus, vai tentar afastar a criatura do Criador. A um ponto de, às vezes, chegar a gente pensar ser como ele, né, sem esperança. E alguns desses dardos vão nos atingir, não tem jeito. É por isso que até o Paulo fala aqui, tomai sobretudo o escudo da fé. Por quê? Porque mesmo você estando vestido com toda a armadura, esses dardos ainda é capaz de atingir você. E o escudo, geralmente, era para proteger, além de toda a armadura, ele está por cima. Então, algumas vezes, esses dardos vão nos atingir, vão inflamar os nossos pensamentos, de forma, né, que a gente, às vezes, pode até pensar que é o fim. E se, nesse momento, a gente baixar a nossa guarda, aí virá outro dardo, e virá outro, e virá outro, e te deixará prostrado. E, como eu disse, isso é uma guerra real. Aí eu quero até compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo uns dias desses aí, que eu posso até dizer que um dardo desse me atingiu de forma como não tinha me atingido, fazia tempo que não me atingia desse jeito. Eu estava meio estressado, né, que já era
acho que um dardo, eu não percebi, baixei a guarda. Aí vem a tristeza, aí vem a preocupação com as contas, vem a preocupação com a família, com o emprego. Aí, quando eu fui ver, eu estava ali, deitado no sofá, né, triste, sem saber o porquê. Aí eu me lembrei, né, da pregação que eu, né, deitado ali no sofá, eu pensei até assim, né? Falei assim, eu não quero pregar de novo. Eu falei, como é que eu vou falar para os meus irmãos ter fé, para confiar, sendo que eu estou nessa situação aqui? Mas aí eu me lembrei da outra pregação que eu fiz, né? Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas obras. Aí eu me lembrei que eu sou só um instrumento, né? Eu não sou ninguém. Então, o dia que o Senhor falar chega, chega. O dia que Ele quiser dar continuidade, Ele dá continuidade. Eu me levantei, aí fui para o meu computador, eu fui ouvir uns louvor. Aí eu coloquei uma pregação que eu havia gravado um tempo atrás, do Spurgeon. Aí eu assisti ela. Aí eu achei um outro hino que eu havia gravado, que é Rude Cruz, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E esse louvor entrou como se fosse uma oração mesmo, como se eu estivesse fazendo naquele momento ali essa oração. E eu vou falar para os irmãos que o que aconteceu foi sobrenatural. Foi sobrenatural, porque do estado que eu estava de tristeza, eu passei para um estado de paz que a gente não compreende, que é essa paz que excede todo entendimento. E sem perceber, eu coloquei em prática o que está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 25, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, nesse contexto aqui, o profeta Jeremias, se você ler o capítulo todo, você vai ver que ele vem de muitas aflições. O profeta Jeremias talvez seja um dos profetas que mais sofreu. E ele vem de muitas aflições. Só que aqui nesses versículos ele decide trazer à memória dele o que traz esperança. Então ele lembra que o motivo de ele não ser consumido é a misericórdia de Deus. E essa misericórdia se renova a cada manhã. Então, sem perceber, eu pratiquei isso aqui, quando eu me coloquei vamos dizer, nesse devocional, eu acabei entrando nessa comunhão e essa tristeza sumiu. De forma que o que me traz esperança voltou em mim, que é a fé. A fé em Deus, que Deus ele cuida de tudo, que Deus é quem nos carrega realmente no colo, porque a nossa vida depende dele. Então, essa fé, praticamente, eu posso dizer que eu levantei esse escudo nessa hora, e essa paz invadiu, né, o meu ser. E, como eu disse, né, esporadicamente alguns desses dardos irão nos atingir, mas lembra-se disso. Tão rapidamente como esse dardo te atingir, levante seu escudo da fé. Não deixa essa tristeza te prostrar, te abater, né? Não deixa o medo, não deixa nada disso que tenta nos afastar de Deus se intensificar na sua vida. Porque, meus irmãos, nessa palavra aqui tem vida. Se a gente se coloca a orar realmente, por isso que ele manda a gente orar a todo momento. Se a gente se coloca a orar, se a gente se coloca a buscar a presença de Deus, não há mal que fique na gente. Não há mal, isso é real, essa palavra aqui é viva. A Bíblia, ela fala que ela é viva e eficaz. Então, ela vai te salvar. E, né, como eu disse, a fé, esse escudo da fé, não é essas declarações positivas, né, essas afirmações. Ela é muito mais do que isso. Esse escudo da fé, ela é confiança. Ela é entrega, ela é obediência a Deus e a sua palavra. Esse escudo da fé não é declarações vazias. É você realmente crer que Deus ele está cuidando de você. É você crer que você não precisa se preocupar realmente com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir.
porque Ele prometeu. Não foi qualquer um que prometeu, foi Deus que prometeu. Ali, você vê que o povo de Israel, ele pecou muito nisso. Deus, ele falou com o povo de Israel ali, ele falou pessoalmente com eles. Israel viu todas aquelas maravilhas, mas mesmo assim, eles sempre duvidavam no seu coração, murmuravam, e as consequências você conhece também. Porque se Deus prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Só que muitas vezes a gente acaba dando lugar, né, a esses dardos do maligno e esquece dessas promessas de Deus. E isso nos paralisa, pode nos impedir na nossa caminhada. Então, né, como está escrito lá, bom é o Senhor para os que esperam nele. Então, você tem que crer. Esse é o escudo da fé. Você tem que crer em Deus, tem que confiar. Essa confiança genuína, a confiança que está no controle e que Ele está cuidando de tudo. Então, simplesmente, nós temos que confiar. E esse escudo que eu falei anteriormente, que é esse escudo grande que os romanos usavam, eles eram usados, os romanos tinham algumas estratégias de batalha, e esses escudos eles usavam em algumas formações. Uma das mais conhecidas era a formação de tartaruga, que consistia, os soldados eles faziam uma linha, né, se alinhavam, e esses da linha de frente, eles meio que abaixavam, então o seu escudo protegia todo o seu corpo. E outra fileira atrás colocava os escudos sobre a cabeça de todos, fazendo aquele paredão quase que impenetrável. E você vê que nessa formação, diferente daquele escudo pequeno, ele não está se protegendo só ele. Nessa formação, nesse paredão, ele estava protegendo os seus companheiros, seus irmãos ali de farda. Essa formação, com esse escudo grande, eles protegiam uns aos outros. E o ponto aqui, né, como eu disse, que está fazendo aqui, é que eles faziam essa proteção. E isso tem alguma relação com a gente? Todas, né? Porque ninguém caminha sozinho. A gente precisa uns dos outros. A Bíblia fala que a gente é uma unidade, é todos unidos em um só espírito, é um só corpo, né? Somos membros uns dos outros. Então, da mesma forma que Paulo usou essa metáfora, a gente precisa uns dos outros. E às vezes eu posso estar meio fraco no dia de hoje, eu posso estar ferido por alguma dessas setas, mas às vezes a fé do meu irmão, ele pode me consolar, ele pode me ajudar ali. A Bíblia fala, é melhor dois do que um. Se o irmão vê o outro ali triste, ele vai falar, irmão, o que aconteceu? Só esse fato, por exemplo, me lembrei do testemunho da Michele, que falou que estava afastada, ferida, e estava com vergonha de voltar para a igreja. Aí uma palavra do Rick no final do culto fez ela voltar em arrependimento, que o Rick falou assim para ela, abraçou ela e falou, a gente está orando por você. A fé dele salvou ela. Ela retornou para a igreja. Então, eu acredito que, né, essa união da gente, ela é extremamente importante a gente ter essa consciência de que somos membros uns dos outros. Então, um precisa da oração do outro, um precisa, né, da fé do outro, que o outro se mantenha na presença de Deus, porque um vai influenciar o outro. E é importante a gente estar sempre na presença de Deus. E falando nisso, né, desse exemplo que eu dei sobre mim mesmo, antes, quando eu ficava meio estressado, eu gostava de colocar os fones de ouvido e ouvir música clássica, que me acalmava um pouco. Mas não era suficiente para mim, né, para me acalmar mesmo de verdade, para encher minha alma. Só que quando eu me coloquei a fazer esse devocional, quando eu me coloquei na presença de Deus, eu percebi que essa paz que realmente excede todo entendimento, ela me encheu por completo. Que de manhã era uma pessoa, depois disso eu estava totalmente diferente, leve, vazio. E você pode pegar, meus irmãos, qualquer filósofo famoso, Sócrates, Aristóteles, René Descartes, pode pegar as mentes mais brilhantes que tinha, Isaac Newton, Einstein, nenhum será capaz de explicar essa paz. Nenhum. Sabe por quê? Porque essa paz, ela é sentida. Essa paz, ela não é explicada, ela é sentida. Por quê? Porque
A Bíblia fala que o Espírito, ele interpreta as nossas fraquezas, ele interpreta as nossas dores, ele interpreta os nossos sentimentos. E esse Espírito que interpreta, ele leva a Deus, porque às vezes a gente, quando é atingido por uma dessas setas, a gente às vezes não sabe orar como convém, a gente não sabe pedir a Deus socorro. E como eu disse, se você baixar a guarda, uma coisa chama a outra. Às vezes você está triste, ou às vezes você está nervoso. Por exemplo, se você participa de algum acidente de trânsito, você está nervoso na hora, aquilo vai te tirar do sério, pode acarretar coisa pior. Então, uma coisa chama a outra. E quando a gente está nessa situação, realmente o Espírito ele nos interpreta. Só que se a gente não buscar a presença de Deus, fica difícil, né? Se a gente não, nessas situações, se a gente não correr para Deus, como é que Ele vai vir em nosso auxílio? Ele é misericordioso, mas Ele não vai fazer tudo pela gente. A gente precisa estar na posição ali diante de Deus, a gente precisa estar prostrado ali diariamente diante dEle, orando a todo tempo, porque esse Espírito que interpreta as nossas dores, ele vai levar a Deus. E esse mesmo Espírito que leva as nossas dores para Deus, ele traz essa paz e coloca dentro da gente, na nossa alma, nos dando esse acalento. Então, meus irmãos, como eu disse, nessas páginas existe vida, meu irmão. E o Senhor Jesus disse, deixo-vos a paz. E é simples assim. Tudo envolve crer, né? Simplesmente crer. Porque quando a gente passa a crer em Cristo, pelo Espírito Santo, Ele nos dá uma nova vida. E a gente passa a depender tão somente dEle. Né? A gente tem que ter essa consciência de que a nossa vida, depois que se converte, é uma vida nova. As coisas velhas já passaram. A gente tem que matar o nosso homem todo dia. As coisas velhas, a Bíblia fala, as coisas velhas ficou para trás. Agora é uma nova vida em Cristo. Cristo é o Senhor da nossa vida. E lá em 1 João, capítulo 5, está escrito assim, ó, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. É esse escudo da fé que Paulo está falando. É a nossa fé que vence o mundo. A fé nele, a fé de que Ele está no controle das nossas vidas, a fé de que Ele morreu para nos salvar, a fé de que não importa o que aconteça aqui, a gente está seguro nele. A gente está seguro nele. Então, meu irmão, eu já estou terminando já, foi uma pregação curta. Então, não existe dardo, né, que cause dano permanente na gente, se a gente estiver convicto de quem nós somos, né? Se a gente estiver convicto de que somos essa nova criatura em Deus, se a gente estiver convicto de que somos dele, comprado pelo preço de sangue, convicto que ele é fiel, não a nós, mas a sua palavra. E na sua palavra ele prometeu estar conosco até o fim. E a Bíblia fala que ele é fiel para cumprir as suas promessas, não a nós, mas as promessas que ele fez aqui, ó. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então não tem por que a gente duvidar, não tem por que a gente ter medo. A gente tem que confiar tão somente em Deus, porque Ele prometeu. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. E como eu disse, Ele é misericordioso, mas Ele não vai fazer tudo pela gente. O verbo que o apóstolo Paulo usa nessa metáfora aqui é um verbo de ação. Ele fala, vistam-se. Ele fala, vistam-se de toda a armadura. Não é ele que vai lá e vai colocar na gente. Ele fala, vistam-se. Então, você tem que se vestir. Eu tenho que me vestir diariamente dessa armadura para estar protegido contra as ciladas do inimigo. Então, né, mesmo ferido, levante esse escudo da fé. Se defenda, defenda seu irmão, defenda a sua família. Né, se coloque a orar por todos. Se tem alguma diferença, divergência, procure sanar isso, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus não atua, né, na discórdia, não atua no meio da bagunça. A gente é diferente, nós temos que ter uma vida santa e, portanto, viver de acordo com a palavra de Deus. E eu acredito que nenhuma dessas setas demoníacas irá nos destruir. Então, a gente tem que, quando nessas situações, realmente se levantar, erguer a cabeça, se restabelecer e se colocar em oração, clamar a Deus, ler a sua palavra,
porque isso fará toda a nossa diferença na nossa vida. Eu tenho certeza que Ele virá nos socorrer, assim como Ele me socorreu, eu creio que Ele vai socorrer a cada um que clamar, amém? Então, só para finalizar, meu irmão, como para dizer, né, por que eu tenho certeza disso? Porque lá em Romanos 8, abra sua Bíblia aí, Romanos 8, versículo 38 e 39, diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, meu irmão, confia, que esse Deus, como eu disse, que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Pastor Rai. Curve suas cabeças, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja, Senhor. Te adoramos, ó Pai, mais uma vez, e te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor é misericordioso para com todos aqueles que te buscam, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que te buscam encontram, aqueles que pedem recebem, aqueles que batem, a porta vai se abrir, Senhor. Porque o Senhor diz que os seus ouvidos não estão tapados e as suas mãos não estão encolhidas para socorrer o seu povo, ó Pai. E é por isso que eu te agradeço e te glorifico nesta noite, Senhor. E entrego, ó Pai amado, essa mensagem, Senhor. Que ela possa, Santo Deus amado, cumprir o propósito para que ela foi lançada, Senhor. Que a Tua palavra diz que quando a Sua palavra sai, ela não volta para trás vazia, Senhor. Então hoje, ó Pai, daqui 1 ano, 5, 10, não importa, Senhor. Se ela atingir alguém, ó Pai, que seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.